Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais clara possível, se bem que eu já pedi isto tantas vezes que parece que às tantas não estou a conseguir falar bem. Nós precisamos, enquanto os senhores não passarem cá para fora, uma lista dos edifícios, identificando os edifícios que contêm amianto nos materiais, não estão a cumprir a lei. A lei 2/2011 obriga o Governo a publicar uma lista discriminada dos edifícios com o seu estado de situação. Esta é a lista do Governo PSD-CDS, está aqui a lista e é isto que os senhores têm que fazer. Têm que dizer qual é que é o edifício, o nome do edifício, a entidade responsável e o ponto de situação. Esta podia ter lacunas, mas cumpria a lei. Os senhores agora o que mandam cá para fora são uns quadros com números agregados. E com isto, por exemplo, o que é que eu leio aqui? Leio que na saúde há 96 edifícios com materiais que contêm amianto, 21 dos quais estão em elevado estado de perigosidade, no caso do Ministério da Saúde. Eu tenho que saber quais são estes 21 edifícios, tenho que saber o nome deles e tenho que saber por lei. Porque eu, como utilizador, se eu for a um destes edifícios, por lei, o Governo é obrigado a informar os utilizadores se estão ou não em risco de contrair este tipo de cancro específico que a degradação dos materiais contendo amianto provoca. Isto é mesmo importante. Nós não estamos aqui a pedir uma coisa muito complicada. Tem este quadro com os números agregados, isto tem que sair desagregado, como saiu na altura do Governo PSD-CDS, podendo depois sobre isto ser feito todo o tipo de críticas, mas as pessoas têm que saber quais são os edifícios, quais são as entidades responsáveis e sem isto os senhores não estão a cumprir a Lei 2/2011. Isto é mesmo muito importante e eu já percebi, a urgência é tão grande que só 8 meses depois nós temos pedido a presença do Ministério responsável é que ele está cá, mas isto eu vou continuar a dizer. Até lá a lei não está a ser cumprida e os utentes estão nestes edifícios sem saber se o edifício tem ou não tem amianto na sua composição. Isto relativamente ao levantamento. Relativamente à execução, os senhores são os próprios senhores que dizem que é preciso 422 milhões em 2017. Agora propõem 60 milhões mais 20 e dizem que vai resolver. É óbvio que há aqui um gap que nós temos que tentar perceber o que é que se passa aqui. Mas, mais uma vez, como isto é tudo muito opaco e pouco transparente, nós não conseguimos perceber como é que vão ser programadas as ações. Nós temos que saber como é que este dinheiro vai ser gasto, até porque no relatório de evolução que nos mandaram, com a tal lista dos números todos juntos, sem a lista desagregada, dizem-nos coisas preocupantes. Porque das ações que foram feitas, diria ao bom senso que todo o dinheiro devia ser investido nos edifícios de nível de perigosidade 1, portanto, com a primeira prioridade. Portanto, dos 3.700 identificados, há 479 que são muito perigosos para a saúde, há 2.500 que são menos perigosos. Ora, nós vemos as ações que os senhores fizeram e não foram aos mais perigosos. Aliás, é incompreensível, portanto, são vocês que dizem que as ações que foram feitas entre 2017 e 2018 fizeram intervenções em 52 dos mais perigosos e em 222 dos menos perigosos. Mas que lógica é que isto tem? Obviamente que a programação tem que ter a ver com o nível de perigosidade. Portanto, ponto 1, tem que sair um levantamento edifício a edifício para cumprir a lei. Ponto 2, o dinheiro que há, não sendo todo disponível, tem que seguir o nível de perigosidade dos edifícios, não pode ser feito assim sem qualquer critério. Portanto, nós estamos a ver se o que eu estou a dizer é de mais puro bom senso. Não é nada que seja muito difícil de perceber. Portanto, espero que hoje à tarde, quando o Sr. Secretário de Estado voltar às suas funções, faça um print da lista que está aqui resumida neste quadro e ponha online, porque senão continuam a não cumprir a lei. Esta lista discriminada, edifício a edifício, tem que estar online. Eu tenho que saber quais são os 21 edifícios que foram considerados muito graves para a saúde pública em nível do Ministério da Saúde. Seguindo, execução. Portanto, agora dizem que os 60 milhões vão resolver as 578 escolas. Tenho que fazer aqui com uma calculadora umas contas para tentar perceber o que é que isto quer dizer em termos de construção. Isto são 100 mil euros por escola? É esta a vossa ideia? E 100 mil euros, já fizeram as contas para ver quanto é que custa fazer uma ação destas? Eu, por acaso, sei que a Escola Secundária de Cascais, que está na lista, o valor orçamentado da obra é 11 milhões. Aliás, também sei que a Câmara Municipal de Cascais fez um protocolo com o Ministério da Educação em 2019 que vai gastar 40 milhões nas escolas que são da responsabilidade do Estado Central, porque o Estado Central não fazia as obras.
Portanto, nós temos de ter uma noção do que é que estamos aqui a falar em termos de dinheiro. É claro que há câmaras, como a Câmara de Mafra, por exemplo, que também ela própria assumiu esta tarefa e retirou o amianto de todas as suas escolas. Mas, portanto, no fundo, o que nos está a parecer é que, mais uma vez, vão chutar para cima dos autarcas estas responsabilidades. Mas, Senhor Secretário de Estado, 8 meses depois de termos pedido estão cá, por favor, chegue ao gabinete e faça-me uma impressão da lista dos edifícios, como foi feito no governo PS e CDS. Obrigado.